pela oração. É na oração que Deus fortalece você. É na oração que o milagre começa. É na oração que você se sente forte nas coisas do alto. Então, quando você diz, tudo posso naquele que me fortalece, você está num nível de saber, um nível racional. Quando você ora, você sai do nível racional para o nível experiencial. Eu sinto a força de Deus em mim. Eu sinto portas se abrindo. Eu sinto a proteção do céu. Queridos irmãos e irmãs, que estão aqui no nosso santuário, você que participa ao vivo desta pregação, você que vai ouvi-la depois que ela já foi realizada. Nós estamos refletindo sobre a necessidade de rezar sempre e nunca desistir. Vamos pedir a Deus a sua graça para que aquilo que nós vamos ouvir e meditar nos ajude e nos alimente na nossa vida espiritual. Deus eterno e todo-poderoso, nós os louvamos, exaltamos e bendizemos. Na tua presença, Senhor, nos colocamos com temor e tremor e pedimos que a tua palavra não caia em vão em nossos corações, que ela possa germinar, crescer, frutificar. Dai-nos, Senhor, uma porção maior do teu Espírito para que tenhamos gosto pela oração, que tenhamos fome da oração mais do que de comida, que tenhamos sede pela oração mais que bebida. Tira-nos, Senhor, da nossa zona de conforto. Fala-nos ao coração, não aquilo que nós queremos ouvir, mas o que precisamos escutar. Que possamos descobrir no mistério e na beleza da tua palavra a necessidade de rezar sempre e nunca desistir. Pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Os que estão aqui no santuário têm o folheto em mãos. Você em casa, depois pode abrir a sua Bíblia, eu leio o texto. Lucas 18, de 1 ao 8. São apenas 8 versículos de uma parábola que Jesus contou. E aqui, meus caros, vem a pergunta: por que Jesus contou esta parábola? Qual é o ensinamento que nós vamos tirar desta Santa Missa para a nossa vida concreta de espiritualidade? Já está no início do Evangelho. Jesus contou aos discípulos uma parábola. A parábola é uma história para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e não desistir. Que nós temos 3 coisas, tão pequenininho um versículo, 3 colocações do Senhor. Rezar é uma necessidade, precisamos ter constância e perseverança. Não adianta você ter uma iniciativa de oração se você não tem uma perseverança. E Jesus vai dizer, Ele está nos dizendo que rezar é uma necessidade. E o que é algo necessário, meus caros? É algo que nós não temos escolha. Nós não temos escolha. Respirar para o ser humano é uma necessidade. Você não pode falar, não, a partir de hoje eu não quero respirar. Você sabe o que vai te acontecer. Alimentar é uma necessidade. Conviver é uma necessidade. Tanto que nós falamos muito das necessidades básicas do ser humano. Ou seja, isso aí não pode faltar. Jesus está falando que se essas coisas são necessárias na nossa vida espiritual, há uma necessidade que também não pode faltar na vida de nenhum cristão, de nenhum católico, que é a vida de oração. Necessidade de rezar sempre e nunca desistir. É interessante que a rezar, eu acredito que as pessoas rezem, mas quantas não desistem pelo caminho? Nós tivemos há pouco o nosso encontro Luz e Vida em Aparecida. Esteve conosco este ano a irmã Zélia. E ela pregava muito sobre a importância do Santo Terço, a importância do rosário, a importância da devoção à Nossa Senhora. Certamente muitos ali entusiasmados, não. Então a partir de hoje nós vamos rezar o terço. E já voltaram para suas casas rezando o terço. Acredito que muitos rezaram o terço aquela semana, aquele mês. Mas a minha pergunta é, será que todos que iniciaram aquela devoção ao terço continuam rezando? Certamente que não. Muitos vão parando pelo caminho. Num corre-corre de hoje, e eu não sei o que se passa particularmente na vida de vocês, mas o que eu sei é que a gente está correndo cada dia mais, e não tem tempo para quase nada, e a trabalho, e dormimos menos. Mas saiu uma pesquisa do tempo que as pessoas têm mexido no celular. Era 1h13, já está quase 4 horas por dia, está 3 horas e 20 e poucos minutos. Claro que é fracionado, você vai somando. Vamos pegar pequeno, vamos supor que é apenas 1 hora. Claro que não é. Mas suponhamos que nós estamos mexendo no celular 1 hora por dia, 60 minutos.
Será que desse tempo todo nós não teríamos 5, 10 minutos para oração? E olhe que eu estou pegando o mínimo, porque nós, quando é do nosso interesse, não há tempo, não há tempo. Eu escutava numa rodinha que eu estava, claro que eu não estou ali para ficar apontando erro, mas alguém me falava assim: nossa, saiu tal série na Netflix, e eu não tenho tempo de ver durante a semana, então eu fiz esse final de semana eu pus a série em dia. Comecei no sábado depois do almoço, varei a madrugada, dormi, almocei, peguei à tarde, só saí à noite para comer um sanduba e já estava pronto para começar a semana na segunda. Olha que interessante. Ele ficou o sábado à tarde, o sábado à noite, foi um pouquinho para a madrugada, no domingo pegou uma grande parte. Não tem problema, se a pessoa gosta disso, ela vai ver com alegria. A minha pergunta é: por que uma pessoa que tem horas a fio para assistir uma série que é do interesse dela, ela não tem o mínimo tempo de oração? Então notem que para muitas pessoas o relacionamento com Deus não é importante. Uma vida espiritual não é importante. Você crescer nas virtudes não é importante. E por que eu sei que não é importante? Porque as pessoas não dedicam tempo à oração. E Jesus está insistindo no evangelho de hoje sobre a necessidade de rezar sempre e nunca desistir. E aqui, meus caros, não é questão de bondade, não é questão de... Não, é questão de vitória ou de derrota. A palavra é clara, e grave isso no seu coração. Grave isso no seu coração. Quem reza, vence. Quem não reza, perde. Quem reza será um vitorioso. Quem não reza será um derrotado. A curto, a médio ou a longo prazo. A primeira leitura desta missa, eu convido você também a lê-la, está no livro do Êxodo, capítulo 17, de 8 a 13. Os senhores têm aí a leitura em mãos. Está falando de uma batalha contra Israel. Os amalecitas vão com fúria sobre o povo de Deus, e nós temos a figura emblemática de Moisés. Moisés, ele sabe o que muita gente ainda não aprendeu. E olha, que eu não estou pregando para o mundão, estou pregando para vocês que vêm à missa. Moisés sabia o que muitos de nós ainda não sabem. Moisés sabia que enquanto ele estivesse com os braços erguidos, orando, o exército de Deus ganharia a batalha. Quando ele estivesse cansado e abaixando os braços, o exército perderia a batalha. Então Moisés, ele tinha uma necessidade. Qual a necessidade que Moisés tinha? De manter os braços erguidos em oração. É por isso que no Pai Nosso, a gente não reza o Pai Nosso com o braço para baixo, a gente não reza o Pai Nosso com a mão no coração, a gente não reza o Pai Nosso com as mãos postas, até poderia ser. Mas o Pai Nosso, com esse braço erguido, significa, enquanto nós estivermos na vida de oração, nós estaremos ganhando a batalha. E assim Moisés, ele fez. Moisés, ele sobe, estende os braços em oração, e enquanto Moisés está ali intercedendo, eles ganhavam a batalha. Mas vocês hão de convir comigo que até para os mais jovens não é fácil você ficar um dia todo com os braços assim. Não sei se você já fez o teste. Essa é uma brincadeira que a gente faz sobre segurar uma folha de papel. Não sei se você já viu o teste. Na verdade, o que pesa não é a folha, é o braço, né? Mas o teste é assim. Quem consegue segurar uma folha de papel? Todo mundo, eu consigo. Todo mundo pega a folha e fica assim. Aí fica assim. E o cara vai conduzindo o exercício. Meu filho chega numa hora e fala assim, nossa, a maioria vai descer o braço, porque dói. Quer dizer, na verdade não é segurar a folha de papel, que você tem a pressão, exerce o seu braço. É para dizer o quê? Que Moisés, com a mão erguida, ele intercedia. Deus lutava por ele. O braço dele começou a doer. Ele foi então abaixando o braço. Quando ele abaixava o braço, o exército começava a perder. O que eles fizeram? Moisés não pode abaixar o braço. É pela oração que nós vamos vencer. Então 2 homens, Arão e Ur, subiram para onde Moisés estava, colocaram uma pedra para Moisés sentar. Um segurou um braço direito, o outro segurou o braço esquerdo. E Moisés manteve com os braços erguidos. E a palavra diz, suas mãos não se fatigaram até o pôr do sol. Ele ficou o dia todo com a mão erguida. E qual que é o final da leitura? Josué derrotou Amaleque. E o povo de Deus venceu a batalha. O que nós precisamos entender é que a nossa guerra, ela é espiritual. E a arma do cristão é a oração. O cristão que não reza é um soldado em campo de batalha sem arma. Eu não me lembro o nome do filme, mas assisti um filme muito bom de guerra, onde havia um cara, que eu não entendi o contexto, mas parece-me que ele era namorado da filha do general. E o general não queria que ela se casasse com um soldado raso, porque havia um homem muito rico da região que queria casar com a filha dele. O que o general faz?
ele coloca este homem no campo de batalha e no alforje dele não tem a pistola, que eles estavam de pistola. Era para o exército pensar que eles estavam desarmados. Então todos naquele bornal tinham uma pistola. O bornal dele estava vazio. A hora que eles estavam indo, parece que alguém denunciou, começa aquele tiroteio, os soldados se abaixam, todo mundo atirando, ele põe a mão e fala com o amigo dele: eu estou desarmado. Aí o amigo dele disse para ele: não há desgraça maior, nada de pior poderia ter te acontecido. Imagine, você é um soldado, num campo de batalha, a hora que você vai pegar a arma, você está desarmado, e do outro lado, eles atirando em você. O fim da história, a gente já imagina qual é. Isso acontece na nossa vida espiritual. Nós não estamos lutando contra homens, nós estamos lutando contra os espíritos do mal. Há uma batalha nesta terra. E qual é a batalha de Satanás? Querer pegar a sua alma, querer nos levar para o inferno. A única coisa que ele quer, João 10:10, ele vem para matar, roubar, destruir. Como que você vai enfrentar as tentações? Como que você vai vencer a batalha? Como você vai contra-atacar o inimigo? Na oração, na oração. Já dizia Santo Afonso Maria de Ligório: aquele que não reza, não vê perigo em nada. Ou seja, a pessoa que não reza, ela não tem visão espiritual. Ela é tudo normal, tudo normal. Pega uma criancinha que não tem noção das coisas e deixa ela andando para você ver. Se você não acode, já já ela vai cair e vai machucar. Não tem noção de perigo nenhum. Atravessa a rua, cai no buraco, um lugar alto, despenca lá embaixo. Então os pais têm que ficar todo até a criança ter noção. Isso acontece com quem não reza. A pessoa que não reza, ela não vê pecado em nada, não vê perigo em nada, tudo é muito tranquilo, isso aí está bem. No final a história não está bem. E aqui, meus irmãos, nós temos duas situações importantes na vida de oração, que é a oração de intercessão. Há momentos na vida que você estará orando por alguém, e há momentos na vida que você vai precisar muito que as pessoas orem por você. Brincando, mas falando sério, nós temos que ter junto a Deus uma reserva de oração. Assim como a gente guarda dinheirinho, a gente devia guardar momentos de oração. Você está feliz, está com saúde, reza. Reza sempre e não desista. Porque eu tenho a experiência de visitar o hospital, ungir os doentes. E quantas pessoas me dizem: ah, padre, reza para mim, porque está doendo tanto que eu não consigo nem rezar. A dor dá tanto que a minha cabeça não está nem concentrando. Se essa pessoa teve uma vida com Deus, ela tem reserva, né? Naquele momento que ela não consegue, no tempo que ela podia, ela acumulou no céu o tesouro que o ladrão não rouba e a traça não corrói. É preciso rezar sempre e não desistir. Há momentos na vida que nós estamos fortes na oração, aí você vai segurar o braço dos outros. Não desce não, estou com você. Rezar para o marido, rezar para a esposa, rezar para os filhos todos os dias, rezar pelo seu namoro, rezar pelo seu trabalho, rezar pelo seu estudo, oração, oração, oração. Necessidade de rezar sempre e não desistir. E há momentos que nós nos sentimos fracos. Feliz de quem tem na sua vida um Araão e um Ur. Feliz se você tem na sua vida alguém que reza por você, alguém que mantém os seus braços erguidos quando você não dá conta mais. E quantas pessoas na família fazem o que Araão e Ur realizou? Mantendo a família com o braço erguido, mantendo a família vitoriosa, porque naquela casa tem um que reza. E se naquela casa pelo menos um reza, ele consegue atrair a bênção e a graça de Deus para a família inteira. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua família. Precisamos contemplar mais os nossos avós, de maneira toda especial a nossa vovó. Eu já não tenho vovó, mas quem tem vovó, e você que lembra da sua avó, lembre quando você ia na casa dela, aquela casa de cheiro de vó, que só ela sabe. E sempre a vovó tinha um terço, e não era um terço novo, era um terço de rezar mesmo. Mulheres que rezavam vários terços por dia. Ao lado de onde ela ficava sentada, algumas imagens, uma caixetinha que tanto livrinho de oração. Sagrado Coração de Jesus, Imaculado Coração de Maria, livros de santos, Santa Teresinha. Eram mulheres de oração. E a família não sabia. O filho trabalhando, a mulher cuidando dos filhos, os netos na escola e faculdade, e tudo ali sendo abençoado. Eles achavam que era por esforço próprio. Era aquela mulher que na vida deles era Araão e Ur. Pela oração dela, ele mantinha a mão da família toda erguida. E a família vencia. Onde há oração, a vitória. Onde não há oração, a derrota. Se não agora, se prepare. Toda noite com Deus termina em dia. Todo dia sem Deus termina em noite. Se a pessoa está muito bem, mas ela não reza, não vai terminar bem. Se você não está bem, mas está rezando, o sol vai nascer na tua vida. Porque Jesus vai dizer, rezar é uma necessidade.
Na época de Jesus, meus caros, não havia como hoje processo, advogado, fórum. O que havia é que anciãos, pessoas mais sábias, geralmente mais vividas, eles eram escolhidos como juízes. Cada cidade tinha os seus juízes. E qual era a função do juiz? Resolver as pendengas do povo. Houve uma briga de vizinho, os dois iam até o juiz, cada um contava a sua história, e ele falava, olha, você está errado, você está certo, faça isso, não faça aquilo. E havia uma viúva, que não tinha ninguém por ela. Quando a Bíblia diz viúva, é uma mulher desvalida, é uma mulher que não tem ninguém por ela. E essa mulher sabia, o juiz, ele pode me dar ganho de causa. E ela ficava atrás do juiz, pedindo, faze-me justiça contra meu adversário. Ele pegou o que é meu, ele entrou na minha casa, eu estou sobre uma injustiça, faze justiça contra meu adversário. E a Bíblia vai dizer que esse juiz não era um homem bom, não era um homem religioso, não era um homem caridoso. Aqui vai dizer que era um homem indiferente, não temia a Deus e não respeitava ninguém. E a mulher atrás dele pedindo, faze-me justiça contra meu adversário. A Bíblia diz que durante muito tempo o juiz recusou. Repita comigo, durante muito tempo. Durante muito tempo. Vamos novamente, durante muito tempo. Durante muito tempo. Durante muito tempo o juiz recusou. O que era para essa mulher ter feito? Desistido. Falou, olha, eu estou atrás de juiz há muito tempo, ele já falou que não vai me ajudar. Gente, se ela desistisse, o juiz não tinha dado o veredito para ela. Onde o juiz estava, essa mulher estava. Onde o juiz ia, essa mulher estava. Faze-me justiça contra meu adversário. Faze-me justiça contra meu adversário. O juiz passava na rua. Faze-me justiça contra meu adversário. Ele ia almoçar. Faze-me justiça contra meu adversário. Ele estava no esporte. Faze-me justiça. Ele falou, olha, eu não temo a Deus. Eu não respeito homem algum. Mas essa viúva está me aborrecendo. Vou lhe fazer justiça para que ela não venha a agredir-me. Num linguajar bem nosso. Vou fazer justiça para essa mulher parar de me encher o saco. A gente fala, vou fazer justiça para essa mulher me deixar em paz. E ela voltou para casa com a justiça feita. Ela ganhou a causa. Quem que contou essa história? Jesus. Por que Jesus contou essa história? Para nós vermos a necessidade de rezarmos sempre e não desistir. Essa mulher tinha um sonho. E ela disse para ela mesma, eu não vou desistir, eu vou persistir, eu vou insistir. E enquanto ele não me fizer justiça, eu não vou parar. E o juiz vai dizer, eu não temo a Deus, eu não temo o homem, mas vou fazer justiça, essa mulher me deixar em paz. Misericórdia, ela não cansa, ela não para. E não é só essa parábola não, viu? Tem várias parábolas de Jesus que falam sobre a insistência. Vocês lembram daquela parábola que o homem vai pedir pão ao seu amigo? E ele diz, eu não posso levantar, eu já estou deitado. E se aquele homem não se levantar para entrar o pão, porque é amigo dele, ele vai se levantar pela insistência. Ele dará tudo o que ele pedir. Repita comigo. Oração. Oração. É questão de necessidade. É questão de necessidade. Eu preciso rezar sempre. Eu preciso rezar sempre. E não desistir. E não desistir. Olha o que está do seu lado. Não desista de rezar. Não se canse de rezar. Reze sempre. Reze mais. Eu estou falando o que Jesus disse, eu só estou repetindo. Não estou querendo nada da minha cabeça. Jesus contou uma parábola que é muito clara de você entender. Se a mulher desistisse, ela perderia a batalha. Quando eu vou atender pessoas, confessar pessoas, primeira coisa que eu vou conversando, mas eu pergunto assim, como está a sua vida de oração? Como está a sua constância de oração? Conta para o padre aqui, como que é a sua vida de oração? Olha gente, a tristeza é que na maioria dos casos não sai nada. Ah, padre, eu faço assim, eu rezo um Pai Nosso, eu rezo uma Ave Maria, e a pessoa fica rindo. Não está rindo, não sei de quê. Ela está perdendo a batalha da vida. Ela vem até mim como uma perdedora. Aí, perde casamento, perde filho, perde saúde, perde trabalho, perde a fé. Ela está perdendo a batalha. E ela não está vendo por que ela está perdendo a batalha. Por que ela está perdendo a batalha? Porque as mãos desceram. E quando você não reza e os braços descem, o inimigo, ele vence. Repita comigo. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. É um versículo bem conhecido de todos nós. Um versículo que é repetido muito nas missas, grupo de oração, cego de Jericó, canções. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Amém. Isso é verdade. É uma promessa de Deus. Mas eu tenho uma pergunta. Tudo posso naquele que me fortalece. Como é que ele te fortalece? Quem te fortalece? Jesus. Como é
Qual é a resposta? Pela oração. É na oração que Deus fortalece você. É na oração que o milagre começa. É na oração que você se sente forte nas coisas do alto. Então, quando você diz, tudo posso naquele que me fortalece, você está no nível de saber, um nível racional. Quando você ora, você sai do nível racional para o nível experiencial. Eu sinto a força de Deus em mim. Eu sinto portas se abrindo. Eu sinto a proteção do céu. Então Ele nos fortalece e essa força nos vem pela oração. Quem ora é forte. Quem não ora é fraco. Repita isso. Quem ora é forte. Quem não ora é fraco. Orai e vigiai, para não cairdes em tentação. É que tantas pessoas hoje caem com facilidade na tentação. Ser tentado não é pecado, pecado é cair na tentação. É que muita gente cai com facilidade na tentação, porque não reza. A pessoa que não reza é um fracote espiritualmente. A academia fala frango, é um frango, não tem força nenhuma, tem garra nenhuma, tem perseverança nenhuma. Uma tentação pequenininha, ai, eu caí. Aí vem outra, eu caí de novo. Não sou eu o padre, não, sou um casinho, né? A moça, isso é uma história, né? Foi confessar com o padre e falou assim: padre, eu vim confessar com o senhor. Pois não, filha. Estou casada. Mas eu fui numa festa. Olhei para um rapaz assim, ele piscou para mim. Não aguentei não. Aí eu caí na tentação com ele. Mas padre, eu sou muito volátil. O padre não é volátil não, é volúvel. É volúvel. Tá bom. Vou te dar. Não, padre, a perdoa ainda não tem mais. Tem mais o quê? Não. Porque uma semana depois, eu fui num curso em São Paulo, meu marido não foi não. Ai, padre, eu tinha que ver o palestrante. Papai do céu. Eu não aguentei não. Eu caí de novo. De novo, minha filha? Mas tem dó de mim, padre. Eu sou muito volátil. Não, minha filha, é volúvel. Você está errando a palavra. Você é volúvel. Vou te perdoar, vou te dar uma penitência. Não, tem mais uma coisa. Mas tem mais uma? Aí, teve uma festa, tá fantasia. Meu marido estava com pedra no rim, não conseguiu ir, eu fui. Aí tinha lá um homem fantasiado de Adão. Não aguentei não. Aquele Adão é demais. Aí, eu fui com Adão também. Ainda mais um Adão, né? Mas padre, o senhor sabe, né? Porque eu sou muito... Qual que é a palavra mesmo? Safada, minha filha. A palavra é safada, né? Ou seja, atenção, é um caso. Mas o que o caso me traz? Ações repetidas, onde não há uma verdadeira conversão. O que está me mostrando? Não há uma vida de oração. Ela está falando uma coisa, mas ela está fazendo totalmente outra. E por que ela vai caindo em tentação uma atrás do outro? É o palestrante, é o policial, porque ela não reza. Uma pessoa que não reza, ela é fraca espiritualmente. E uma pessoa fraca espiritualmente, ela cai em qualquer tentação, seja ela qual for. Tentação do dinheiro, tentação do prazer, tentação da bebida, tentação do mal. Ela vai caindo. E ela não vê que ela está fraca, é porque ela não reza. Uma pessoa que não reza, ela vai caindo e ela passa a vida tropeçando e caindo. E o mais triste, a pessoa que não reza, ela não aprende. Não aprende. Há pessoas que cometem o mesmo erro várias vezes na vida e achando que dessa vez vai ser diferente. Mas lembrei de mais uma aqui. Tem dois amigos andando pela rua. A piada fala que são dois portugueses. Eu não vou falar isso porque a gente está falando mal dos portugueses. Vou falar dois amigos. Eles estavam andando, um cara conversando assim, ele não presta atenção e ele pisa numa casca de banana. Ele vai, escorrega, cai para trás, bate a cabeça. Dor de cabeça, ficou uma semana em casa, não podia nem mexer a cabeça, tudo rodando, uma dor danada. Tomou os remédios específicos, levantou a cabeça uma semana depois, estava melhorzinho. Falou, graças a Deus, agora eu posso voltar para a minha vida normal. Que cacetada que eu levei, viu? No outro dia ele sai com um amigo. Na hora que ele sai com um amigo, ele pergunta para ele assim: meu amigo, você lembra o nome daquele remédio que eu tomei aquela vez que eu caí? Eu lembro, lá na sua casa tem a caixinha. Eu tô achando que você pode comprar mais uma caixa, viu? Por quê, meu filho? Tô vendo ali na frente outra casca de banana. Tá para entender, sim ou não? Há pessoas que vivem exatamente assim. Elas cometeram erro, caíram, sofreram. A hora que elas conseguem se levantar, estão indo para o mesmo caminho. Você conhece o nome do remédio? Estão vendo outra casa. Ou seja, ele sabe que vai cair e que vai pisar no mesmo lugar e vai cair de novo e de novo. Por que as pessoas têm esse ciclo? A palavra diz que aquele que não vigia e aquele que não ora, ele vive caindo em tentação. Pedi e recebereis. Buscai e encontrareis. Batei e a porta vos será aberta. Jesus está falando de quê aqui? De oração. Precisamos ser homens e mulheres de oração.
São Gregório, citando São Tomás de Aquino, ele vai dizer: os homens, pela oração, merecem receber o que desde a eternidade o Todo-Poderoso decidiu dar-lhes. Ele quer conceder-lhes suas graças, mas só é possível concedê-las na vida de quem reza. Eita nós, hein? É a mesma coisa de você herdar uma grande fortuna que está no banco, você só precisa ir no banco buscá-la. E tem gente que não vai por preguiça, a fortuna fica lá. É sua, mas se você não for, você não vai conseguir tirar nada. É isso que São Tomás de Aquino, São Gregório está nos falando. Deus tem para nós uma riqueza celestial, que já é sua. Mas como é que eu tomo posse disso? Rezando. A pessoa que não reza, ela vive como um mendigo sendo milionário espiritual. Deus tem para você inúmeras graças, mas essas graças só são concedidas para aquele que reza. Não sei se todos conhecem, não há tempo de eu contar detalhadamente, o milagre de Nossa Senhora das Graças. Uma das imagens bonitas de Nossa Senhora. Nossa Senhora com os braços abertos, tem a Capela da Medalha Milagrosa em Paris, maravilhosa. Tive a honra de celebrar 2 missas lá. Nossa Senhora com o braço aberto, uma coroa esplendorosa, um véu branco. E nos dedos de Maria, cada dedo tem um anelzinho, como ela apareceu, cheia de pedras e saindo alguns raios. E algumas pedrinhas não sai raio nenhum. Aí eles perguntaram, a irmã que teve a visão, pergunta para Nossa Senhora: por que que das tuas mãos, desses anéis, alguns saem raios e outros não saem nada? Nossa Senhora respondeu: olha, minha filha, os raios que saem das minhas mãos são as graças que os meus filhos me pedem. Os raios que não saem são as graças que eles não pedem. Ou seja, a sua graça está nas mãos de Maria, mas passa a pedir. Por isso Nossa Senhora das Graças, ela derrama graça. Ela é a primeira intercessora junto a Jesus. E olha o que Nossa Senhora diz, só eu estou dizendo não. Nossa Senhora disse: os raios que não saem nas minhas mãos são as graças que os meus filhos não pedem. E por que não pedem? Porque rezam mal. Aprenda uma coisa, e você de casa também. Toda oração é ouvida. É ouvida. Mas uma oração mal feita, ela não é atendida. O que é uma oração mal feita? Uma pessoa que reza mal, uma pessoa que reza pedindo coisas más, e uma pessoa que reza sendo má. Esses 3 tipos, não precisa nem rezar, não vai receber. Eu vou repetir. Eu sei que muita gente assiste anotando. Primeiro, a pessoa que reza mal. O que é rezar mal? Rezar de qualquer jeito. Rezar com pressa. Rezar mexendo no celular. Rezar brincando com cachorro. Rezar vendo televisão. Reza mal. Segundo, pessoas que rezam pedindo coisas más. Oh, meu Deus, tomara que fulano de tal não passe na prova. Tomara que fulano de tal perca o emprego. Mulher falou mal de mim, tomara que ela seja traída mesmo. Não foi assim? Quando Jesus indo para Jerusalém, os seus discípulos disseram: Senhor, os samaritanos não quiseram te receber. Quer que a gente reza para que caia fogo no céu e acabe com esse povo todo? E Jesus respondeu para ele: olha, eu não sei de que espírito sois. Ou seja, você está andando comigo e está pedindo coisa ruim para os outros? Peça coisas boas para você. Então a pessoa que reza mal não recebe, a pessoa que reza pedindo coisas ruins também não recebe. E terceiro, a pessoa que reza sendo má, a pessoa fala da vida dos outros. É uma pessoa que não perdoa os outros. Uma pessoa com um coração cheio de rancor. Uma pessoa invejosa, malandra. Ela fica rezando para ser abençoada. Também não vai receber. Rezar mal, rezar pedindo coisas más e rezar sendo mal, a sua oração não será atendida. A oração que move o coração de Deus é a oração da verdade. É a oração na humildade. É a oração na confiança. É a certeza de que o melhor para você, Deus não fará. Ele já está fazendo. Por último, meus caros, é preciso saber 2 coisas importantes. Repita comigo. Oração tem a ver com amor. Oração tem a ver com amor. Quem ama, reza. Quem ama, reza. Quem muito ama, muito reza. Quem muito ama, muito reza. Quem não ama, não vai rezar. Eu estou falando de quem? De Deus. Quando você ama a Deus profundamente, este amor te leva à oração. Quem que nos ensina isso? Santa Teresinha de Lisieux. Santa Teresinha do Menino Jesus. Ela vai dizer: um impulso da minha alma na oração é porque eu amo tanto a Deus. E quando se ama alguém, quer estar com esta pessoa. Quando eu amo alguém, eu quero estar com esta pessoa. Então ela amava tanto a Deus que ela rezava.
Quem ama muito, reza muito. Quem ama pouco, reza pouco. Quem não reza, não ama. Então aqui vai dizer que quanto mais generosa é uma alma, mais disponível ela está para a oração. Quanto mais uma alma é egoísta, menos tempo para a oração ela tem. Por quê? Ela não está preocupada com aquilo que Deus quer. Ela está preocupada com aquilo que ela quer. Não venha o vosso reino. Eu quero o meu reino. Não se faça a tua vontade. Eu quero a minha vontade. Então a pessoa não reza. Veja como que é complexo a questão da oração na vida do cristão. Eu faço questão de finalizar com um parágrafo sobre as três pessoas, os três tipos de cristãos, quando o assunto é oração. Atentos, que eu não vou repetir, atentos. Quem luta e faz esforços enérgicos e perseverantes para repelir as distrações, dominar o pecado, acaba adquirindo uma grande facilidade para a oração e reza muito bem. Para esta pessoa, oração é fácil. Segundo tipo, quem faz esforços, mas sem empenhar no combate toda a energia que é capaz, consegue apenas uma meia oração. Não chegará a rezar perfeita e constantemente. Reza, mas não persiste. Segundo tipo. E terceiro tipo, quem finalmente não luta, quem vai se desleixando e abandonando a oração, afasta-se da piedade e expõe-se a quedas deploráveis, porque a vitória vem para aquele que reza. Meus irmãos, o que eu posso fazer é o que eu acabo de realizar. É falar para vocês a importância da oração. Traga-me um copo de água, por favor. É falar para vocês a importância da oração. Eu estou há meia hora explicando que a água, ela é capaz de matar sede. Que você que está sedento, basta tomar água. Para você que não tem energia, que está com uma vida seca, a água é a solução. Para você que está imundo, a água limpa. Mas o que eu posso fazer é apenas dizer e mostrar. O que você precisa fazer é, Padre tem razão, a água mata a sede, a água refresca, a água purifica. Então não pense que uma fala do padre vai convencer você de rezar mais. Pode entrar pelo ouvido, sair pelo outro. O importante não é saber, o importante é experimentar. Comece devagar. Se você não consegue rezar tudo, reze o que você consegue. Na oração, Deus vai lapidando você. Deus vai trabalhando você. Eu conheço jovens, homens e mulheres, universitários, morando fora de Divinópolis, que vão para o campus universitário ou voltam rezando o seu terço. Escolheram ali o momento da devoção a Maria. Escolheram não perder a fé. Escolheram estar com o Senhor. Tempo é questão de preferência. Você que termina de ouvir também esta pregação, tudo o que eu disse sobre oração é como este copo d'água aqui. Não basta saber, é preciso experimentar. E daqui para frente, você encontre junto com a sua família, com a sua esposa, seu marido, com seus filhos, com seus amigos, momentos de oração. Que sejam, talvez, pequenos no relógio, mas que sejam eternos na presença de Deus. Porque aquele que reza, vence. Aquele que não reza, perde. Aprendamos com Moisés a manter os nossos braços erguidos, para que nós e os nossos possamos vencer as guerras e as batalhas da vida. A cada dia, a oração do dia. A cada dia, o pão de cada dia. A cada dia, a cruz daquele dia. É dia atrás de dia que nós estaremos nos tornando mais santos, agradando o coração de Deus e buscando as coisas do alto. Você que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal Luz e Vida. Deixe o seu comentário no chat ou nos próprios comentários. Clique no joinha, o like, isso é importante para o nosso canal. E o mais importante de tudo, compartilhe esta pregação com a sua família e os seus amigos. Tenho certeza que o nosso país seria outro, que as nossas famílias seriam totalmente diferentes, que as nossas comunidades seriam mais fervorosas, se as pessoas rezassem mais. Quem bem reza, bem vive. Quem muito bem reza, muito bem vive. E para aquele que não reza, chegará à conclusão de que também não viveu. Passou pelo mundo, mas não fez diferença.
ao Senhor Jesus, que nos conclama a esta vida de oração diária, sem desistir, porque isso tem uma necessidade para a nossa vida espiritual. A Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e para sempre. Amém. Convido você a acompanhar comigo, com atenção, a oração a Jesus sacramentado de Santo Afonso Maria de Ligório. Adorar Jesus na hóstia santa. Adore o Senhor. No silêncio do teu coração. Adore a Jesus. Eu te adoro, Senhor. Eu vos amo, Jesus. Senhor meu Jesus Cristo, que pelo amor que tendes aos homens, estais de noite e de dia neste santíssimo sacramento, todo cheio de piedade e de amor, esperando, chamando e recebendo todos os que vêm visitar-vos. Eu creio que estais presente no santíssimo sacramento do altar. Eu vos adoro do abismo do meu nada e vos dou graças por todos os benefícios que me tens feito, especialmente por vós mesmo dardes a mim neste sacramento. Senhor, ouvi as preces silenciosas do nosso coração. Eu vos saúdo, Senhor, pois hoje o vosso amantíssimo coração e a minha intenção é fazê-lo por 3 motivos. Primeiro, em ação de graças por esta grande dádiva. Segundo, para compensar-vos de todas as injúrias que tendes recebido neste sacramento, todos os vossos inimigos. Terceiro, com a intenção de adorar-vos nesta visita em todos os sacrários da terra. Meu Jesus, eu vos amo de todo o coração. Pesa-me de ter no passado tantas vezes ofendido a vossa bondade. Proponho, com o auxílio da vossa graça, nunca mais ofender-vos no futuro. E no presente, miserável qual sou, eu me consagro a vós e renuncio a toda a própria vontade, a todos os afetos e desejos.
Só procuro, só peço teu amor. A perseverança final. Recomendo-vos as almas do purgatório e os nossos entes queridos falecidos. Presente para Jesus agora. Todas as pessoas da sua família que já faleceram, amigos, parentes, vizinhos. É uma grande obra de caridade rezar pelos falecidos. Lembrai-vos, Jesus, daquelas almas, as mais devotas, Santíssimo Sacramento da bem-aventurada Virgem Maria. Finalmente, desejo unir, meu querido Salvador, todos os meus afetos com os de vosso amorosíssimo coração, e assim unidos, os ofereço a vosso Pai eterno, pedindo o vosso amor, pedindo-nos a tranquilidade e, sobretudo, a paz. Jesus, eu confio em vós. Vamos repetir isso? Jesus, eu confio em vós. Com o nosso canto, vamos mais uma vez professar que não estamos sozinhos. Há um sentido para tudo que nos acontece, e nós vamos descobrindo este sentido à medida que nos dedicamos a uma vida de oração. E nós nos colocamos na presença do Senhor exatamente para isso, para adorá-lo em espírito e em verdade. Enche o nosso coração do teu amor, Senhor. Derrama sobre nós a tua misericórdia. E quando o nosso coração está cheio de Deus, só há um caminho a seguir, o caminho da oração. Aquele que muito ama, muito reza. Aquele que pouco ama, pouco haverá de rezar. E aquele que não reza, talvez seja sinal que não ame. Dai-nos o teu amor, Senhor. Dai-me a tua misericórdia, Senhor. Peça isso. Dai-me a tua misericórdia, Senhor. Que tenhamos fome e sede de oração, mais do que de comida e bebida, porque também é uma necessidade. Eu coloco no meu coração muito a palavra perseverança. Certamente há muitas pessoas conosco que você sente que na sua vida está faltando perseverança. Você que já se propôs a uma vida espiritual mais séria com o Senhor, e você começa muito bem, mas falta perseverança. O Senhor está tocando em muitas pessoas, aí na sua cidade, aí na sua paróquia. Você que começou a ajudar em alguma pastoral, alguma equipe, e uma pessoa fez raiva em você, você ficou chateada, saiu. Eu não vou ajudar mais nisso aqui. A palavra para você é perseverança. Não desista. Não abandone com facilidade as coisas de Deus. Pessoas que não perdiam uma missa dominical. Você era católico praticante de missa. Depois da pandemia, você se acostumou a ficar sem missa. Raramente você se lembra de ir à igreja. O Senhor está pedindo: volte ao primeiro amor, volte a ter perseverança. Começar, todos começam. Preciso continuar.
Está faltando perseverança, não apenas na vida de oração. Há pessoas que não têm perseverança para nada. Começa um trabalho, sai de novo, começa o estudo, é difícil, paro. Começa o namoro, já estou abandonando a pessoa. Começo isso, começo aquilo. Peça ao Senhor constância. Com o nosso canto, nós adoramos o Senhor. Nós proclamamos vitória na nossa vida pela oração. Quem reza, vence. Quem não reza, perde. Como Moisés, nós queremos manter as nossas mãos erguidas para que o Senhor nos dê a vitória nas batalhas da nossa vida. Proclame o teu amor ao Senhor e tome posse da tua vitória que vem de uma vida de oração.